Eu já emendo com a Clarissa Oliveira para a gente poder compreender o governo vê Bolsonaro, Clarissa, acuado em meio a avanços de investigações, inquéritos. A gente acabou de citar a BIM paralela. Você não tem um nome ali, você não vê o Bolsonaro indiciado, né, ou como um foco principal, mas um entorno que eles acusam, ou pelo menos investigam, de um gabinete de ódio que bisbilhotava a vida de outras pessoas, mais conhecidas como autoridades, incluindo ministros do Supremo. E aí você tem esse caso a respeito do indiciamento e tudo o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, que a Gabriela Veras acabou de contar para a gente. Como é que fica a situação? De que maneira o governo vê o opositor a ele? E a gente ainda está, né, Elisa, na expectativa, já nos próximos dias, pelo menos é o que a gente ouve nos bastidores, de que venham a público, então, os próximos indiciamentos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que chama mais atenção aí é o da trama golpista, visto até mesmo por alguns aliados de Bolsonaro como um inquérito aí que pode sim causar um impacto muito significativo na imagem do ex-presidente. Tem também a questão da fraude nos cartões de vacinação. Nossa, tem isso também. Tudo isso está vindo ao mesmo tempo. E como que o governo já sentou ali, começou a fazer um diagnóstico de como deve se portar diante dessas denúncias também. Tem o lado do Bolsonaro, que, como a Gabriela Veras trouxe para a gente, está aí mantendo, reiterando essa estratégia de pedir acesso aos autos como a sua principal manifestação, adotando aí um silêncio, um recuo, uma cautela. O governo do presidente Lula também quer manter um discurso cauteloso em relação a esse tema. O que me disseram algumas fontes do meio jurídico que circulam ali livremente no Palácio do Planalto? Claro que há uma satisfação grande, a gente não precisa nem dizer, nos bastidores com tudo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Mas a ordem é moderar o tom das críticas e sempre trazê-las permeadas da ideia de que Bolsonaro tem que ter o seu direito de defesa respeitado. Uma que costuma usar isso com frequência, Elisa, é a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela costuma dizer, não, o Bolsonaro vai ter o direito de defesa que o Lula não teve. Eles gostam de fazer um pouco esse jogo. Mas a ideia é, querendo ou não, dizer, olha, calma, vamos esperar. Vamos esperar ele se defender, até para não ficar queimando a largada. Mas, obviamente, está todo mundo dentro do governo e dentro do PT muito satisfeito com o que está acontecendo com Jair Bolsonaro e o fato de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo. Esse caso da ABIN que você citou, que o Eli Jonas trouxe todos os detalhes dessa operação para a gente, Elisa, ele não trata ali diretamente da figura de Jair Bolsonaro nesse momento, mas ele trata de toda a operação de uma rede que servia ao seu governo e que apontava supostamente para uma interferência irregular, ilegal na atuação da ABIN. E isso vinha pela figura de Alexandre Ramagem, um homem tido como um aliado muito fiel de Jair Bolsonaro, que teria supostamente agido amando, então, pelos interesses do ex-presidente, que hoje é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, pré-candidato na eleição lá no Rio. Então, tudo isso vem e acaba até mesmo trazendo para as eleições municipais um carimbo muito mais evidente dessas acusações contra Bolsonaro. Lembrando, a gente sempre fala que em eleição municipal não tem tanto esse jogo do noticiário nacional, mas nesse caso do Rio, por exemplo, contamina para valer. Totalmente. Ainda mais que você tem nessa questão da ABIN, quem era diretor à época era Alexandre Ramagem, aí que é um pré-candidato no Rio de Janeiro, e você tem também toda a base bolsonarista e Bolsonaro muito atuante nessa corrida eleitoral municipal. E uma coisa que eu lembrei também, Clarissa, que a bolha desse movimento da galera mais conservadora e do bolsonarismo, eles martelam muito que, na verdade, é uma perseguição, que nada acontece, que tudo isso, na verdade, é só uma perseguição. E até lembrei aqui, enquanto estava matutando, Clarissa falando e eu matutando, lembrei aqui da fala de Javier Milei no fim de semana, que ele disse, Bolsonaro vive uma perseguição policial no Brasil. E na bolha, é essa verdade mesmo que é disseminada. Ou seja, eles têm uma atuação muito forte e eficaz de tentar manter a bolha ali dentro dessa verdade exclusiva, né? Como se tudo que fosse oposto fosse mentira e fosse perseguição. Mas o fato, Elisa, é que esse último relatório da Polícia Federal, do caso das joias, que foi divulgado aí nesta semana
pelo Supremo Tribunal Federal, ele jogou um rombo muito grande em toda a argumentação política do bolsonarismo para esse caso, porque a premissa era sempre dizer que Jair Bolsonaro não sabia de nada disso, que se houve venda de presentes, isso teria sido, palavras de aliados de Bolsonaro, um excesso de iniciativa de Mauro Cid, que teria adotado esse caminho porque entendia, com base naquela legislação do governo Collor lá de 91, que fala do acervo documental da presidência, que Bolsonaro tinha o direito de vender. Então, só erraram em não comunicar à União. A ideia de que Bolsonaro não sabia de nada não fecha mais se a gente considerar a argumentação da PF, porque a troca de mensagens, onde ele recebe o link de um dos leilões das joias, aquele onde ele responde selva, né, que está no relatório, tem ainda o indício de que ele teria recebido dinheiro em espécie. Então, a argumentação está abalada e não à toa o bolsonarismo está muito mais silenciado nesse momento.